Bem-vindo a Casas do Caminho. Antes de começar a palestra do nosso ilustre palestrante Caetano, eu vou dar uns recadinhos aqui. Nós temos palestra todos os dias, de segunda às quintas-feiras às 20 horas, terça-feiras às 20 horas, com tratamento de depressão e dependência química, quarta-feira às 14 horas, sábado às 15 horas, domingo às 10 horas e lembrando que no domingo tem evangelização infantil. Nós temos um atendimento fraterno, então a gente pede para as pessoas que queiram ser atendidas chegarem 20 minutos antes, né? Vai ter um plantonista aqui. E temos também um trabalho na área social que promove atendimento a 90 famílias cadastradas com cesta básica. E, para tanto, a gente pede, né, para as pessoas que puderem ajudar, que nós estamos precisando de arroz, óleo, feijão, açúcar, farinha e fubá. São 700 quilos de alimento e, inclusive, a gente agradece as pessoas que fazem as doações, né? Porque sem isso a gente não conseguiria dar conta. Nós também solicitamos às pessoas que façam o Evangelho no lar, que é muito importante para a harmonização das casas e das famílias, né? Principalmente nesses momentos turbulentos que nós andamos vivendo, né? É muito importante que a gente faça o Evangelho no lar. Eu acho que a rifa está valendo ainda? Tá? Então, eu gostaria de falar também que nós estamos fazendo uma rifa de uma joia que tem um custo avaliado aí em R$ 11.920. E quem quiser, é só procurar o pessoal da casa, que a rifa está circulando por aí ainda. Qual que é o valor da rifa, Caetano? R$20. Tá? Concorre com 2 números. Concorre com 2 números. Olha que isso é presente de papai, hein? E ajuda a casa, porque esse dinheiro também vai ajudar nessa questão da cesta básica e das atividades. E aos sábados nós temos o café, o lanche, né, que é servido para os moradores de rua. Então, quem se interessar, é só chegar aqui às 16h30, com bastante vontade, porque aí são 200 lanches que a gente faz, prepara aqui, depois leva e entrega para os moradores de rua e faz uma confraternização com ele, que isso é o mais interessante. Bom? Então nós vamos fazer a nossa prece agora. Então vamos nos acalmando, respirando profundamente, entrando em harmonia com o plano mais alto, pedindo ao nosso irmão Jesus e a todos os amigos que já estão aqui há muito tempo, preparando esta casa, para que possamos receber e possamos entender tudo que for hoje discutido na palestra e que, se possível, Pai, de acordo com o nosso entendimento e o nosso merecimento, que a gente também possa colocar isso em prática nas nossas vidas, um pouco de cada vez, um degrau de cada vez. Mas que a gente vá buscando cada vez mais o aperfeiçoamento e a evolução. Que assim seja, meu Pai. E agora, nosso mestre Caetano vai nos dar a honra das suas palavras. Obrigado, Serginho. Gente, boa noite. Tudo muito bem? Tranquilo? Que Jesus seja em nossos corações, né? Graças ao Pai, estamos aqui novamente na nossa casa querida, reunidos na segunda-feira para a nossa reflexão da noite. Que bom, né? Voltando do Tadeu, né? Voltando lá de Araxá e Sacramento, estivemos lá esse final de semana. Maravilha, muito bom. Abraçamos o Tadeu. O Tadeu mandou um beijo para todos vocês. Tá? Inclusive para você que nos acompanha pela internet. Lourencinho, que está lá em São Luís do Maranhão. Eu sei que ele está lá em São Luís acompanhando. Lourenço, o Tadeu mandou um beijão para você, tá? Bom, o tema hoje da noite é egoísmo. Coisa que a gente não tem. Uma coisa que já foi banido, né, da face desse planeta, né? Vamos lá. E eu sempre lembro que essas nossas reuniões são importantes, essa reflexão é necessária, gente, né?
Essa reflexão é necessária. Eu sei que tem gente que às vezes vem na casa do espírita, poxa, eles podiam dar o passe já, né? A gente tomar o passe, que acho que o passe que é o mais importante, né? Dá o passe e vão embora e acabou, né? Mas eles não percebem que são essas reflexões que é e que se torna a verdadeira cura, né? Por quê? Porque nós somos nossos próprios médicos, né? Então, enquanto nós não mudarmos os nossos pensamentos, enquanto nós não mudarmos nossas ideias, a cura não vem. Vocês percebem isso? Conseguem compreender isso? Porque ali nos passes, os irmãos conseguem apenas nos ajudar a eliminar algumas energias que nós acumulamos através do nosso pensamento. Estão acumulados em nós. E eles só fazem o alívio. Mas o que adianta se eu saio na rua e volto a acumular essas energias de novo? Não é verdade? E a reflexão tem esse poder de você se imunizar contra esse vício de querer atrair energias negativas. É isso que estão fazendo, né? E esse é um trabalho que só nós, cada um de nós, cada um tem que fazer por si. Ninguém consegue doutrinar ninguém. A gente fala essa coisa de doutrinar, doutrina, tal, mas ninguém consegue doutrinar o outro. Nós somos livres, né? Quando muito entra por aqui, sai por aqui, na verdade, a gente tem aquela ilusão que doutrinou, e fulano saiu. Não adianta, porque enquanto nós não interiorizarmos a necessidade de nos modificar os nossos pensamentos, a coisa não acontece. Então, por isso é importante a reflexão. E hoje a reflexão é sobre o egoísmo, chama-se o egoísmo das nossas vidas. Ou, se vocês preferirem, o egoísmo nas nossas vidas, ok? Porque é uma coisa, o egoísmo é um sentimento que está enraizado em nós. Está dentro de nós. Como o texto vai dizer aqui, ó. O egoísmo é descrito como das mais terríveis enfermidades da alma. Olha só, é uma enfermidade da alma. E o maior obstáculo ao melhoramento social. Engraçado, quer dizer, uma coisa individual, um sentimento individual, contamina o social. Olha só, claro, né? A sociedade é formada por indivíduos, né? E quem lembrou isso muito bem é um texto de Emmanuel. Isso aqui é um texto do Movimento Espírita, né? É um texto de Emmanuel, que foi ditado lá na Sociedade Parisiense, com Allan Kardec, em 1861. Que Emmanuel disse que o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Olha aí, a gente não imagina isso, né? O que impede o nosso progresso moral é o egoísmo. Às vezes nós comentamos, nossa, Jesus já veio há 2000 anos, o Espiritismo já está aí há 150, e a coisa parece que não anda, não é verdade? Nesse campo. Por quê? Aí ele vai explicar. É a persistência em nós, desse individualismo feroz que caracteriza o animal como vestígio do estado de inferioridade. Então, o egoísmo não é uma coisa que você compra no supermercado, não. Não é uma coisa que você adquire com o tempo. Não, está enraizado em nós, dado o nosso atavismo com o tempo que nós evoluímos no reino animal. E vocês já ouviram falar aqui, eu gosto muito de explicar essas coisas, porque é bom de saber de onde vêm as coisas, não é verdade? Senão a gente não entende, não é verdade? Então quer dizer que combater egoísmo basta eu falar que não vou ser mais egoísta? Não, não é assim, não é assim. Eu comprei no supermercado, vou lá e devolvo. Não gostei, devolvo. Não é assim, né? É uma coisa que está dentro de nós. Essa é a diferença que a doutrina espírita tenta nos avisar, porque ela está trabalhando coisas que estão incrustadas em nós. Como incrustada? Atavismo. Está conosco desde são resquícios do nosso tempo em que nós evoluímos no reino animal. E como bem alertam os nossos amigos espirituais, nós estamos mais próximos dos animais do que do anjo ainda. Daí o egoísmo, não é verdade? A gente sabe que no reino animal as coisas são disputadas a dente, né? A floresta, aquela coisa, a lei da selva, né? Fala assim, a lei da selva. Então ainda o ser humano ainda tem muito disso e está combatendo isso. Só que precisa de esforço. Daí a dificuldade. E Emmanuel afirma que esse sentimento, esse egoísmo, que é uma herança nossa, uma herança atávica dos nossos tempos de evolução nos reinos inferiores, que é o reino animal, que ainda prejudica o andamento do progresso, a nossa conversão para um novo estágio em nossos sentimentos.
Isso ele afirma, o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Quase sempre, continua o nosso texto aqui, quando se menciona o egoísmo, nos vem à mente os que acumulam grandes riquezas e a quem nada de material lhes falta. Né? Essa a tendência, quem são os egoístas? Aqueles que têm muito, né? E não querem dividir com ninguém. Essa é a nossa ideia de egoísta. Né? Aqueles que têm muito, acumularam muito, coisas materiais, não querem dividir com ninguém. São vistos em manchetes constantes, em viagens internacionais, festas elegantes, banquetes luxuosos, iates, aviões particulares. Ou então, cogita-se das nações civilizadas, né? Outra visão que a gente tem do egoísmo. As nações civilizadas, os europeus, né? O pessoal do norte europeu, excessivamente ricas, que também, né, não repartem com as nações pobres. Então, ele está dizendo que, normalmente, essa ideia que a gente tem de egoístas. Esses são os egoístas, né? Olha que engraçado como é que ele vai inverter esse negócio aqui. Essa é a nossa visão, mas, convenhamos, um tanto distorcida. Está distorcida a nossa visão? Como tudo, né? Nós estamos em aprendizado, então a nossa visão do mundo está um pouco distorcida. Então vamos lá ver o que é, por que está distorcida. Se pensarmos bem, acabaremos por descobrir que todos somos um pouco ou um tanto egoístas. Olha só, eu, pobre egoísta? Pois é. Então, se pensarmos bem, acabaremos por descobrir que todos somos um pouco ou um tanto egoístas. E isso tem lógica por quê? Porque todos nós passamos por esse processo evolutivo. Todos nós estagiamos nos reinos inferiores da natureza. Todos nós passamos pelos reinos animais. Faz muito tempo, claro, o reino animal. Faz muito tempo, ok? Mas o resquício desse tempo, que ainda está em nós, é esse resquício de egoísmo que ainda habita em nosso interior. Esse é a grande prova de que nós passamos pelos reinos inferiores da criação. O egoísmo. Que Emmanuel diz também que é filho do orgulho. Olha que interessante, né? Já lá em 1861. Né? Bom, observemos então no nosso lar como é que funcionam as coisas. Agora vai começar a pegar no nosso pé esse texto aqui. Aquela visão que vocês têm, só aqueles que têm grandes fortunas materiais e não ligam para os pobres, ou as nações ricas que também não ligam para as nações pobres, está distorcida essa visão. Então vamos ver. Observemos no nosso lar. Levantamos da mesa e não nos preocupamos em retirar o nosso prato e talheres. Ou sequer recolocar a cadeira no lugar. Sequer recolocamos a cadeira no lugar. Quando nos vamos servir, não pensamos em divisão, mas em encher e muito o nosso prato. Olha só. Moça, isso é egoísmo? Por que não? Olha aí. Puxando para o individual, você está vendo? Puxando para o nosso micromundo. Para a gente tentar corrigir essa visão que está distorcida, que está levada, quando a gente leva para o macro, a gente leva uma visão distorcida. Então vamos corrigir o nosso micro. Olha o que ele está nos colocando. Quantos aqui achava que esse ato de sair da mesa sem menos retirar os talheres ou os pratos, não tinha nada a ver, não é egoísmo. Está dizendo que é. Quando nos dispomos a assistir televisão, é tal o egoísmo que sequer cogitamos de combinar uma espécie de escala para que cada componente da família escolha em um dia a programação de sua eleição e juntos assistamos, ora um, ora outro programa, a todos satisfazendo. O que acontece? O que a gente faz? Olha o nosso egoísmo que ele faz. Nosso egoísmo é tamanho que preferimos logo ter uma televisão para cada um. Olha aí. E em seu próprio quarto, para nunca ter que ceder ou deixar de ter atendida a sua vontade. Olha que interessante. São pequeninas coisas, está vendo? Onde está o egoísmo, na verdade? Ele não quer compartilhar nada, né? Muito menos a televisão. A cadeira, então, nem pensar, né? Até o cachorro, a gente chuta o cachorro. Sai daí, essa cadeira é minha. E o gato, então, hein? Pois é. Quando andamos pelas ruas, em dias de chuva, principalmente, né? Somos tão egoístas, né?
pensamos só em nós, que mesmo estando com o guarda-chuva, desejamos andar debaixo das marquises, em vez de deixá-las para aqueles que foram apanhados desprevenidos pela intempérie, pela chuva. Acontece isso. Engraçado. Isso acontece mesmo, a gente vê assim, né? Você querendo não se molhar e vem aquele guarda-chuva quase batendo na tua cabeça. O cara está com guarda-chuva debaixo da marquise. Egoísmo, tá vendo? A gente não pensa no outro, né? Engraçado, né? Eu achei muito interessante essas pinçadas que ele trouxe para a gente refletir. Gente, para a gente refletir, tá? É para começar a sair daqui já com o silício, né? Não, para a gente refletir, né? Quantas vezes a gente sai da mesa e não retira, né? Os talheres mesmo, né? Ajudar a companheira ou quem nos serviu a refeição. Bom, mais um exemplo. Quando tomamos o coletivo para os deslocamentos urbanos, né? Ônibus, metrô, nosso egoísmo é tão grande que nem olhamos para o lado, a fim de não descobrirmos que alguém idoso ou criança de colo, né, ou deficiente precisaria muito mais do que nós do assento em que nos acomodamos. Acontece isso, né? Já estamos bem educados quanto a isso, né? Normalmente as pessoas cedem, né? Mas egoísmo também, quando a gente não tenta disfarçar aqui, né? Que não tem ninguém precisando do lugar que você está utilizando, né? E pensando tanto em nós mesmos, que nem esperamos que os passageiros desçam do ônibus e já vamos entrando, empurrando. Acontece isso? O cúmulo acontece, não é verdade? Ato de egoísmo, queridos. A gente nem espera o outro descer, né? Já vamos entrando e vira aquela paçoca, né? Eu já vi isso nos trens da CPTM acontecer, eu ficava observando aqui, né? Gente, nenhum entra e o outro sai, não é verdade? Por que realmente não esperamos o outro sair para depois entrar, né? Engraçado, né? Precisa 1000 placas, precisa vir um guarda com cacetete, né? Para colocar. Parece, né? Agimos como realmente animais, né? Precisamos estar coagindo, né? Quando seria que ser um negócio natural. Para um entrar, o outro tem que sair, não é verdade? Pois é. Mas aí ele pergunta aqui, que importa, né, para a gente, se os outros precisam sair, né? Que importa? Nós desejamos entrar logo, às pressas, para conseguirmos o quê? Um lugar para sentar. É isso que acontece? É isso que acontece na correria, né? As pessoas entram correndo nos trens para conseguir um lugar para sentar, né? Às vezes também está cansado, né? Trabalho. No ambiente de trabalho, então, vamos lá, ele vai para o ambiente de trabalho agora. No ambiente de trabalho, fala alto também o egoísmo. Quando alguém nos deve substituir durante um período de férias, preferimos não ensinar tudo ao substituto. Sabe o que acontece isso? Para que ele, por sua dedicação e competência, não venha a substituir, né, a suplantar-nos e nós nos acabamos sobrando, né, no processo. Acontece isso muito? Eu não vou ensinar meu trabalho não. Aí ele vem, fica no meu lugar. É egoísmo, né? Não é engraçado esses pequenos detalhes, né, gente? E a gente acha que não, né? Que não é egoísmo, que eu estou só defendendo, né, o meu. Né? Engraçado. Em matéria religiosa, não somos diferentes, diz aqui o texto. Cada qual deseja ter a exclusividade da verdade, do conhecimento e merecer, por isso, o reino dos céus. Lógico, né? A minha religião é sempre melhor que a sua. O meu Deus é sempre melhor que o seu. Quando eu morrer, eu vou para o céu. Você não. Eu estou salvo. Aí quando a gente descobre a verdade, a gente vê quanto isso é ilusão, né, gente? Quanto isso é ilusão. Somos todos iguais, o Pai é um só. Né? Trata todos os filhos iguais. Né? O que determina você ter uma boa recepção nos planos espirituais, já disse o Cristo há 2000 anos, é pelas obras, ok? Nós vamos ser avaliados pelo que nós fizemos. Né? Não tem a teoria dos talentos também, a parábola dos talentos? O que nós fizemos com os nossos talentos? Nós enterramos ou multiplicamos, é isso? E aí essa parábola é muito interessante, porque ela nos remete àqueles que trabalham, que recebem talento. O que nós recebemos? Inteligência, não recebemos inteligência? Saúde, corpo são, tudo isso são talentos. Né? Isso é dado por quem? Pelo Pai, não é isso? De grátis.
gente fala que é a natureza, né? Mas quem é a natureza? A natureza não é o reflexo do Pai e Deus? Então, tudo que nós recebemos, em termos de saúde, corpo perfeito, boniteza, né? Que mais? Inteligência, habilidades, dons, tudo vem de onde? De Deus. E se nós não compartilharmos isso com nossos irmãos? A gente enterra os talentos, né? É aquele que enterra os talentos, achando que Deus vai cobrar dele aqueles talentos e ele só presta contas com Deus. E está correto. Tanto é que na hora que ele volta ao plano espiritual, na hora de acertar as contas com a sua consciência, com o nosso Deus interno, aí descobrimos que nós escondemos os talentos. Não multiplicamos. Está dizendo aqui. Okay? Por quê? Porque eu tenho aquela coisa de que minha religião era melhor. É o que nós chamamos de orientação sectarista, né? A minha religião é boa. As demais são ruins. Não levam ao Pai. Né? E todos os caminhos nós sabemos que levam ao Pai. O que manda, o que vai determinar isso, é as suas obras. A todos, a cada um segundo as suas obras. Isso está claro. Tá? Então não é o rótulo que você coloca na sua testa. Isso para nós aqui espíritas está muito claro. Porque no livro dos Espíritos, né, e nas demais obras, até a Gênese, no céu e inferno, quem já leu, a gente viu que realmente ali tem depoimentos de vários irmãos nossos que se encontram no plano espiritual e já nos disseram que realmente o que conta são as obras. Que não seremos avaliados pelas nossas filosofias ou pelas nossas crenças. Muito bem. E ele continua aqui, ó. Em matéria religiosa não somos diferentes, né? Cada qual deseja ter a exclusividade da verdade, do conhecimento e merecer por isso o reino dos céus. Quando nos afirmamos os exclusivos filhos de Deus, esquecidos de que Deus é um só, o único Criador de todos, de tudo, e com o mesmo amor que nos ama, ama a todos os demais. Isso nos incomoda, não é verdade? Mas como? Deus também ama os infiéis? Vamos colocar assim. Ama aqueles que estão nas prisões? Ama aqueles que cometem barbaridades? Sim, também são seus filhos. Ama, sim. Isso nos incomoda, né? Não é possível. Aí a gente fala assim, a gente parte para aquela. Deus não é justo. Quando que sabe que um dos atributos de Deus é a justiça, né? Soberanamente justo e bom. Mas não tem nada. O problema não é Deus. O problema está conosco. Nós é que não sabemos. E nem procuramos saber. E muito mais, temos raiva de quem sabe. É isso mesmo. Quando alguém chega a nos esclarecer, a gente fala, não, eu tenho a minha religião e eu já estou de bem com Deus. Não é assim que acontece? Então, as pessoas, muitas vezes, nós não procuramos nos esclarecer. É isso aí. É egoísmo de novo. Eu não quero repartir o meu Deus com ninguém. Que nem criança, né? A gente não quer compartilhar os nossos pais com ninguém, né? Nós somos, você vê como é que a criança reflete um pouco isso, né? É o atavismo, de novo. Os pais são exclusivos, não é verdade? Mas na criança não é o mal, não é verdade? Porque ela é normal, e é até bom que seja assim, né? Ela vê nos pais a segurança, né? O amparo, o porto seguro. Nós também devíamos, como espíritos e medianos que somos, ver no Pai o amparo, o porto seguro, mas querer para todos os nossos irmãos. Por entender que todos nós somos filhos de um mesmo Pai. Não seria mais fácil? Por isso que Emmanuel disse, Emmanuel fala aqui, que enquanto nós não estiparmos o egoísmo nos nossos corações, veja bem, no nosso interior, o planeta não progride. A gente não consegue avançar na solidariedade. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque nós queremos sempre as coisas somente para nós. Aquele que não simplesmente aproveita o trabalho já encetado por outros, mas ao contrário, sabe cooperar, espalha ao redor de si tudo que de bom e se sente mais feliz. Então, aqui as pessoas que realmente não têm problema em compartilhar tudo que é bom, elas são mais felizes.
Elas não querem só para elas, ou só para a família delas, no máximo, né? A gente fala assim, no máximo para a minha família, na verdade. Quando ela realmente quer o bem para todos os irmãos, sente esse sentimento de que todos realmente são irmãos, ela será uma pessoa mais feliz. Vocês podem observar isso. O egoísta não é feliz. Não é feliz. Quanto mais ele tenta juntar, mais as coisas saem dele, né? Escorrega pelos dedos. Se falar em termos de vida espiritual, então, os relatórios são inúmeros através dos livros que nos anunciam que os egoístas sofrem muito no plano espiritual, quando eles descobrem o grande engano que eles cometeram ao não compartilhar com os irmãos as benesses da vida, os sentimentos, as alegrias, os momentos bons. Não estão falando nem de coisas materiais, porque nas coisas materiais realmente nós somos assim, né? Eu consegui, eu trabalhei, eu batalhei, ele que consiga também, não é isso? Não é isso que ele fala? Não, ele que se vire. Ninguém me ajudou, por que eu vou? Então, é o contrário, meus queridos. Não vamos esquecer que nós somos diferentes. Uns podem mais, outros têm mais capacidade, têm dons melhores, né? Têm mais experiências. Dons melhores significa mais experiência. Consegue avançar mais, consegue amealhar mais coisas materiais. Mas isso não significa que são teus. Você deve compartilhar com seus irmãos. Nada é nosso aqui. Tudo é do nosso Pai, não é verdade? Por isso que não faz sentido essa coisa do acumular só para si, ou quando muito para a sua família, né? E aí não é muito difícil quando nós vemos espíritos sofrendo no plano espiritual, quando vê a sua fortuna totalmente desbaratada pelos seus herdeiros, né? Ele ajuntou e ele sofre no plano espiritual, porque tudo aquilo que ele colocou, o valor, onde ele depositou todo o seu sentimento, né? Todo o seu valor era material, depois ele vê tudo sendo desbaratado pelos seus herdeiros e ele sofre muito. Então ele vê, aí ele descobre que realmente aquilo que ele ajuntou em termos materiais não tinha tanta importância assim. Seria melhor ter realmente amealhado coisas no sentimento, né? Coisas boas, as famílias, compartilhar as coisas materiais. Muito bem. Está vendo esse trabalho que ele faz de alimento? Nós também podíamos simplesmente comprar o nosso alimento, temos nosso salário, nossa condição, compramos nosso alimento, comemos tranquilamente nos nossos lares, sem se preocupar com os irmãos que não têm, não é verdade? Isso é egoísmo. Ao contrário, nós nos reunimos, nos cotizamos, não é isso? E juntamos aqui uma quantidade de alimentos que é suficiente para alimentar 90 famílias, né? Nós estamos querendo ampliar para mais 100. Por quê? Porque nós estamos preocupados com aqueles que não conseguem conseguir o alimento material. E não importa. Aqui não está na nossa questão julgar esses irmãos. Não importa se eles não fazem por merecer o alimento. Não importa. Nós temos que ajudar de forma incondicional, não é verdade? Senão vocês chegariam aqui, mas esse pessoal estão trabalhando? Esse pessoal estão se esforçando? Esse pessoal, né? Nós não estamos ajudando aqueles que... E existe essa crítica ao movimento espírita. Isso é essencialismo. Não devemos incentivar a dependência. Nós não estamos incentivando a dependência. Nós estamos ajudando pessoas que realmente precisam. São pessoas doentes, né? Pessoas que estão com debilidades físicas, pessoas que estão incapacitadas de exercer seu trabalho. Então tem toda uma seleção. Nós estamos praticando o quê? A caridade. Ou, se vocês preferirem, a solidariedade, né? Sem julgar os nossos irmãos. Okay. Ou seja, já estamos querendo fugir do egoísmo, não pensar só em nós mesmos, nos preocuparmos um pouco com os nossos irmãos necessitados. E assim, vários núcleos são assim, né? O Tadeu é assim, o Hospital do Tadeu atende essas pessoas necessitadas, que não podem pagar um centavo pelo tratamento médico, não é verdade? E tantas outras casas, tantos espíritas como católicas, protestantes, umbandistas, todas fazem esse trabalho com esse sentimento, né? Que bom que toda a humanidade se conscientizasse dessa necessidade, né? Aí a Emmanuel talvez mudasse, no próximo texto ele mudasse aqui, olha, graças a Deus a humanidade está mudando, não é verdade? Ok. Bom, ele continua aqui, está finalizando, ó. Então, esse ser que realmente valoriza o trabalho dos outros, que trabalha valorizando o trabalho dos outros, colaborando para que haja mais solidariedade, qualquer grupo, né? Colaborando para que haja mais harmonia,
no nosso mundo, está consciente de ser um membro útil à sociedade. É isso que nós temos que conquistar, meus queridos. Nós temos que nos sentir útil à sociedade. Eu sei que cada um já trabalha, já tem seu trabalho, já são úteis na sociedade por esse trabalho, mas nós podemos avançar um pouco mais, né? Porque muitos já falam, eu também já faço a minha parte, eu já trabalho, né? Está certo, faz mesmo, está correto. Mas vamos avançar um pouco mais, não é verdade? Vamos avançar. É isso que os irmãos espirituais pedem, que nós nos esforcemos cada vez mais para colaborar nessa questão da solidariedade. Aí continua o texto que a esse nosso irmão interessa-lhe tudo o que se realiza no mundo, tudo o que é grande e belo, sensibiliza-o e comove. Sua alma vibra em harmonia com todos os espíritos esclarecidos e generosos, e em pé, como campeão ou como soldado, está pronto a participar de todos os grandes trabalhos, a penetrar em novos caminhos, a fecundar o patrimônio comum à humanidade. É isso que nós estamos fazendo. Tem pessoas que não acreditam nisso. Acham que não, eu sou tão pequenininho, meu trabalho é tão pouco. Mas, gente, não vamos nos esquecer que nós somos grãozinhos, que a gente compõe. A sociedade é composta realmente por indivíduos. E que o trabalho começa em cada indivíduo. E que é importante, sim, essa conversão interna, esse trabalho interno, esse esforço interno que nós fazemos por nos melhorarmos cada dia. E ao nos melhorar, a gente vai contribuindo cada vez mais para que esse bem se propague, né? Isso é que Jesus queria e aconselhou e veio plantar em nossos corações. É tentar nos conscientizar dessa necessidade de nós nos transformarmos em pessoas melhores. Sem esperar que o outro faça primeiro. A gente fala, não, vou esperar que ele faça primeiro, não é verdade? Por que aquele industrial não faz antes? Por que aqueles ricos políticos não fazem primeiro? Não importa. Não é assim que ele fala, não, isso aí os políticos têm que fazer primeiro. Os caras que têm grandes fortunas, os industriais, eles estão fazendo. Eles estão lá na sua tarefa. Façamos a nossa. Não vamos esperar, ok? Vamos fazer o que já é possível. Esse é o grande conselho que os espíritos nos dizem, já pedindo para a gente fazer o que já é possível. Então, diz aqui Manuel, só para a gente fechar esse nosso bate-papo, essa nossa reflexão, que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combater em si próprio o egoísmo. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Nossa, é a fonte de todas as misérias terrenas. A nossa falta de solidariedade. E é claro, compreender, né? Não teríamos tanta gente passando fome. Não teríamos nações inteiras passando fome. Por quê? Porque haveria solidariedade. Aquele que tinha mais ia dividir com o irmão que tinha menos. Aquele que tem menos tecnologia ia ser ajudado por aquele que tem mais tecnologia. Ok? Então, o nosso mundo seria bem melhor, né? Então, o egoísmo é a negação da caridade. Olha, é a negação da caridade. E por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo, que me importa? Né? Disse mesmo aos judeus. Foi Pilatos que falou isso para os judeus, né? Esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o levem ao suplício. Isso é egoísmo, ok? É esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. Aquilo que eu falei para vocês, por causa do egoísmo. Por isso que o cristianismo ainda não deu os frutos que Jesus desejava. E é a vós, então está chamando a gente agora, né? E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem, que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam a marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário, primeiro,
expulsá-lo de vossos corações. Emmanuel está falando da nossa ascensão ao mundo regenerado, né? Ou seja, enquanto não estiparmos o egoísmo do nosso meio, a nossa sociedade, e aí vai de nossos corações, cada um, não avançaremos. Não chegaremos ao objetivo de terra e planeta regenerado. Ok? Então a tarefa é de todos, tá, meus queridos? A tarefa é de todos. Então, reflitamos nisso, façamos a nossa parte, começando no nosso lar, no nosso meio, e vamos colaborar para que o mundo realmente seja melhor, hoje e sempre. Muita paz a todos. Bom material para reflexão, né? Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? É egoísmo, hein? Olha. Não querer compartilhar. Cuidado, né? orgulho. Eu queria fazer o meia-culpa, posso? Pode, claro. Aqui Eu me enquadrei em todas as situações que você falou, menos uma. Em casa é o cachorro que me joga fora do sofá. Não sei. É o contrário. Em casa também, é o cachorro que me joga fora da cama. Ninguém gostaria de fazer nenhuma pergunta? Beth? Não? Caetano, boa noite. Boa noite. Hoje eu estava abordando um tema e vem muito a calhar, que é a questão da evolução do ser humano. E ela, assim, eu acredito, discussão que eu tive hoje, que ela é galgada em cima do egoísmo. A gente até estava discutindo sobre socialismo, comunismo, capitalismo, e na realidade, se você pegar lá os homens das cavernas e tudo mais, o pessoal, eles não tinham o egoísmo, ou pelo menos parecia que não. Não sei explicar muito bem, mas o que eu vejo assim, eles lutavam pelo dia a dia. Então, hoje eu vou caçar para comer hoje, e eles estavam lá numa sociedade onde eles faziam pela sociedade que estavam lá, na caverna deles. Tal. E isso, ao longo dos séculos, foi passando. Aí o que acontecia? Eles já queriam acumular, aí queriam ter mais que o outro. E aí, se você for pensar por alguns estudiosos, o que acontece? É o ciclo, né? Quando a gente fala de capitalismo, isso vai, atinge o ápice, e aí a sociedade volta, né? Ela vai ser culminada pelo capitalismo e voltar às origens, né? Vai sucumbir ao capitalismo e voltar às origens, onde não tem o egoísmo, e aí ela, né? E aí é um ciclo que vai, retorna. Tá? Então, você falando nisso agora, eu acabei lembrando e pensando que isso pode ser da evolução da espécie. Aí ela para uma hora, mas depois ela retorna de novo. E aí é onde que a gente evolui, entendeu? Porque esse ciclo que vai e volta. Nós temos que pensar em termos de evolução espiritual. Não podemos só olhar a evolução linear que a ciência nos coloca, né? Que começamos lá com o Homem das Cavernas e como se a coisa fosse linear. Né? A gente sabe que hoje não é linear a evolução. Ela é cíclica, por isso mesmo. Ela é cíclica. O que caracteriza lá o egoísmo nos animais, depois os homens da caverna é bem próximo, era aquele sentimento de clã, né? Então, eu, no máximo, ia até o meu clã. E dentro do meu clã também tinha a disputa, o egoísmo, por quem ia ter o poder. Quem ia ser o alfa ali, né? Dos animais é o alfa, né? E quem ia continuar sendo o alfa? O grande provedor. E isso realmente, nós trazemos isso na nossa evolução, reflete no capitalismo, quando a gente começou realmente a acumular, porque aí quem era o alfa tinha mais acesso. E começou aquela coisa, eu sou o alfa, eu sou o rei, foi para o rei. O rei tinha que ter tudo, não é isso? Uns tinham que trabalhar para prover o rei, né? Então, você vê que realmente vai evoluindo, de uma forma cíclica, até chegarmos agora no ápice, atingindo o capitalismo. Nós usamos toda a nossa inteligência para acumular, para fazer coisas, né? Para produzir coisas, estamos produzindo um monte de coisas, só que nós não estamos sabendo fazer o quê? Dividir. Compartilhar. Alimentos aí de monte no planeta. O alimento que nós temos no planeta daria para alimentar a humanidade 3 vezes. Por que não alimenta? Porque não se distribui. Não se distribui nessa forma aqui de solidariedade. Tudo tem preço, tudo tem mercado, tudo é trocado, aquela coisa toda. Daria muito bem para a gente, se a gente socializasse, atender a necessidade de todos. É isso que vai mudar no mundo regenerado, meus queridos. Não terá mais esse apego ao acúmulo. Nós seremos mais solidários, entendeu?
vai acabar um pouco essas fronteiras, as fronteiras se alargarão um pouco. Nós vamos teremos esses nossos sentimentos mais apurados em relação ao outro. É isso que vai melhorar. Vamos equilibrar um pouco melhor a nossa convivência aqui. As relações sociais serão mais amenas. Ok? Não teremos tanta brutalidade entre nós, tantas disputas. E é isso que nos caracteriza o egoísmo. O egoísmo caracteriza a disputa, que vem dentro das cavernas, que é a disputa. No máximo ia até no meu clã. O outro que se virasse. Né? E realmente nós vamos evoluindo. Vamos evoluindo assim realmente, porque a evolução se faz na necessidade. O progresso vem com o trabalho intelectual e o trabalho moral caminhando juntos. É isso mesmo. Só que nós temos agora, que nós já temos domínio da razão, fugir desses atavismos animais, não é verdade? Trabalhar para combatê-los e exaltar essa necessidade de melhorar os nossos sentimentos. Esse é o trabalho que o Evangelho propõe. Que a gente trabalhe os nossos sentimentos, ok? Sempre em relação ao outro, com a finalidade de melhorar, de nos melhorarmos enquanto pessoas e colaborar nesse movimento de ascensão cíclica da humanidade, ok? É isso aí. Porque você nunca vai pensar, agora eu acredito aqui, ó, vocês mesmos, são frutos da evolução. Ninguém mais aqui pensa em matar o seu semelhante para conseguir comida, quanto alguns já estão fazendo. Ou para obter qualquer objeto, quanto muitos ainda estão fazendo. Então você vê que a coisa é demorada, por isso que vai ter a seleção natural, não é verdade? Tem a seleção natural nesse processo, ok? Mas aí já é uma outra palestra. Embora aqui a gente não faça palestra, a gente traz os assuntos para a gente comentar aqui juntos, tá? O que a gente sempre comenta, né? Aqui, Caetano, é que a evolução ela tem que ir em todos os seus vetores juntamente, né? Espiritual, moral, intelectual. Isso. Por exemplo, você vê alguns países que a gente diz assim mais avançados. Por exemplo, presenciei no Canadá uma estação de metrô que tinha uma faixa amarela no chão, falou: você não comprar o seu ticket, não passe daqui. E não passava, não tinha ninguém ali. Então, por outro lado, quando se fala de caridade, amor, eles são mais frios, né, do que. Então, existe avança-se num lado, às vezes, a humanidade, mas deixa de outro. Então, o que a gente tem que buscar é o equilíbrio, né? Avançar Exatamente. Em todos esses três vetores aí. Exatamente. Essa é a função a evolução pressupõe isso, a evolução em duas direções, né? O intelectual e o moral é o equilíbrio, né? A gente vê realmente nos países mais avançados que é um grande avanço técnico, né, de respeito às leis e tal, mas de sentimento o pessoal é muito fraco, né? Tanto é que muitos jovens se suicidam, né? Costumam suicidar porque falta carinho, às vezes, solidariedade, essas coisas, sentimentos, as coisas do sentimento, ok? E é isso mesmo, nós temos que trabalhar as coisas conjuntamente. E o espírito é isso, uma hora ele avança ali, aí ele avança mais aqui, por isso tem as encarnações. Uma hora ele trabalha esse lado, outra hora ele trabalha o outro, até que ele vai se balanceando. Quando chegarmos à condição de espírito puro, que falta pouco, vocês estão já conseguindo isso, tá? Vocês vão... Falta pouco. Sim. Exatamente. Por que vem esses missionários? Para ensinar, para dar o exemplo. Neles mesmos, quer dizer, eles são o exemplo. Jesus não ensinou isso? Eu sou o caminho. Quer dizer, quando eu me coloco, eu sou, porque, olha, eu sou a experiência. Madre Teresa, São Francisco, o próprio Chico aqui pertinho de nós. O Chico vivenciou. Ele não pregou, na verdade. Não estava que nem eu que fico pregando. Ele vivenciou. Ele era a experiência viva, não é verdade? E é isso. O Tadeu, você vai no Tadeu, ele é a experiência viva. Né? Não é só discurso. Ele é a experiência viva. É isso que nós estamos trabalhando para trabalhar em nós também, sermos experiências vivas. E nós já estamos nesse caminho, estamos fazendo isso. No pouquinho, claro, aquilo que nós podemos. Mas já estamos fazendo isso quando nós pensamos no outro. E estamos aqui reunidos, às vezes, nos juntando para ajudar irmãos que a gente nem sabe quem é, nem quais são as suas necessidades, mas estamos aqui já prontos para ajudar. Ok? É isso aí. Muito bom. Muita paz a todos. Boa semana. Boa reflexão para vocês. E lembre-se, o egoísmo também está nas pequeninas coisas. Ok? Muita paz. Deixa eu levar o texto, porque...
Quem sabe eu aprendo. Agora nós vamos fazer uma... Obrigado, viu, Caetano, antes de mais nada. Então vamos agradecer um pouquinho do que nós recebemos e pedir ao Pai para que realmente nos ajude nessa luta contra o egoísmo e contra o orgulho, para que a nossa caminhada seja suavizada, que a esperança, que a boa vontade, o amor ao próximo sejam os nossos guias. Que a gente consiga galgar gradativamente, um degrau de cada vez, nos livrando desses miasmas do passado, como nosso irmão Caetano se referiu. Que a gente se liberte de todas essas coisas que nos puxam para trás, que nos atrasam, pensando só no caminho do amor ao próximo e da evolução. E imbuídos nesse sentimento de amor dos nossos corações, vamos estender isso ao nosso planeta, que está precisando muito de tanta vibração de amor, de carinho, justamente pelo egoísmo e pelo orgulho, que foi tão amplamente falado hoje aqui. Então que Deus nos permita que uma gotinha desse aprendizado de hoje já se faça dentro dos nossos corações. Sabemos que é difícil, mas nós temos que persistir, treinar todos os dias, para que a gente possa alcançar um mundo melhor, um mundo mais amigo, mais cheio de caridade. Que assim seja, meu Pai. Nós vamos à sala de passe.